pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, livro então que traz informações dos Abrahams, aquele pool de consciência que veio para nos ajudar a fazer essa travessia. E essas informações são canalizadas pela Esther e o Jerry Hicks. O livro está sendo escrito pelos dois, mas quem canaliza as informações é a Esther Hicks. Então esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira, ela traz a parte teórica e a segunda traz a parte prática. Nós estamos na segunda parte do livro agora e nos vídeos anteriores eles explicaram como a gente usar essa segunda parte do livro. O Jerry Hicks, ele diz aqui que Peça e Ser Atendido vai nos mostrar como qualquer coisa que pedimos nos é concedida e que também esse é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. E aqui nós chegamos finalmente na parte em que ele dá a fórmula, porém o primeiro conselho que eles dão ali é que a gente não deve já ler a primeira fórmula e já colocá-la em prática, que a gente deve ler todos os processos primeiro e depois escolher aquele ou aqueles que devem se tornar práticas diárias. No vídeo anterior ficou bem claro eles dizendo que tudo depende da ação, que tudo depende da gente estar praticando esses processos, que não adianta estar fazendo só uma vez. E aí eles dizem aqui no último vídeo que eles garantem que a nossa vida vai melhorar com a prática desses processos, pois eles vão nos libertar da resistência, aprimorando o nosso ponto de atração. Porque é o nosso ponto de atração que faz com que o nosso desejo não se realize. Porque eles dizem aqui que é comum ficarmos mais concentrados na ideia de que não temos alguma coisa que desejamos do que na vontade de tê-la. Qual vai ser o ponto de atração nosso, então? A insatisfação de não ter aquilo que a gente deseja. E aí o que o universo vai entender? Ele vai mandar mais coisas para a gente ter mais insatisfação. É a lei da atração. É só isso, não é nada contra a gente, não é nada pessoal, é só porque a gente está nessa realidade dual de luz e sombras relativa, que guiada por leis absolutas, entre elas o princípio hermético da causa e efeito, que traz nela a lei da atração. E aí o que eles entendem como linguagem é a vibração, são as emoções que traduzem em que vibração, em que frequência a gente está vibrando, e aí eles disseram que esses processos, então, eles vão nos ensinar a mudar esse nosso ponto de atração. E aí, eles terminaram dizendo que fazendo os processos, usando-os, nós vamos retornar, você retornará à sua alegria natural e, claro, irá conseguindo aos poucos tudo o que sempre desejou. Então, os dois pontos que eles deixaram claro aqui tem que praticar o processo, tem que fazer, não é como malhar o corpo físico, como diz Saint Germain, e a gente vai conseguindo aos poucos, também não é porque a gente está malhando a gente já está há um mês indo à academia 3 vezes por semana e não viu ainda nenhuma mudança no nosso corpo físico, a gente joga a toalha, não vou mais, vou voltar a comer tudo que eu quero e ficar sentado no sofá, e aí não adianta, a gente tem que ter persistência. O Napoleão Hill traz isso como um ponto básico ali no livro Pense e Enriqueça. Eu fiz também, para como o nome diz, pensar em enriquecer em todos os setores, não apenas no financeiro. E aqui o próximo subitem desse primeiro capítulo da segunda parte do livro concentrando a energia para mudar a vibração oferecida. Porque aqui em cima eles falaram que aqui em cima não, no vídeo anterior eles falaram daquela coisa da gente estar a 160 por hora e ter uma árvore na frente. Então eles dizem que a velocidade do carro equivale à energia criativa. Então vamos ver, eles vão explicar agora como é que a gente concentra essa energia criativa. Quando você observa alguma coisa em seu agora ou lembra uma experiência passada, está concentrando energia. Prestando bem atenção aqui, gente, olha, a gente fica observando alguma coisa no nosso presente ou lembra de alguma coisa do passado, a gente está concentrando energia. Quando imagina algo que lhe possa acontecer no futuro, também está concentrando energia. Ou seja, sejamos nós no passado, no presente ou no futuro, estamos concentrando energia.
Mas eu acredito, confesso que eu estou lendo ao mesmo tempo que que não li ainda, eu acredito que a gente concentra energia positiva apenas quando a gente está no presente, creio. Vamos ver. Ao concentrar energia, seu ponto de atenção ou foco faz você oferecer uma vibração que é seu ponto de atração. Quando você lembra, pensa ou imagina coisa, ativa-se uma vibração em você. Se voltar ao pensamento, ativa novamente a vibração. Quanto mais retornar ao pensamento, mais facilmente ativará a vibração, até que finalmente ela se tornará um padrão vibrátil dominante em você. As coisas que combinam com ela começarão a surgir na sua experiência concreta. Mais uma vez, não se esqueça, para entender qual é a sua oferta vibrátil, em que frequência você está vibrando, examine suas emoções. Gente, isso é básico, isso é básico. Eles disseram no 5º capítulo, aqui no final, a frase que eu repito sempre: as emoções são mais sofisticados intérpretes das vibrações. Porque eu acho que isso é o básico. Eles estão dizendo, olha, você não recebe o que você está pedindo só porque você não está vibrando na frequência do seu pedido. Então, e aí a gente pensa, meu Deus, mas como que eu sei em que frequência eu estou vibrando? Presta atenção nas emoções. Então é isso que eles batem aqui o tempo todo. Não se esqueça que para entender qual é a sua oferta vibrátil, examine suas emoções. São elas que mostram constantemente como estão sua oferta vibrátil e o seu ponto de atração, que é exatamente um depende do outro. Se a minha oferta vibrátil é negativo, eu vou atrair só o negativo. Eu tenho que estar ofertando uma vibração positiva para receber o positivo que eu desejo experienciar na vida. Você deve estar consciente de que é um criador intencional, esse é um subitem. Será maravilhoso quando você começar a fazer a correlação entre o que você está pensando e sentindo e o que está se manifestando. Olha aqui que incrível. Vai ser muito legal para a gente quando a gente conseguir correlacionar o que a gente está pensando e sentindo com o que está se apresentando na nossa vida. Porque às vezes a gente está ali pensando um monte de coisa negativa, criticando, julgando, reclamando, sentindo só raiva, ressentimento e mágoa, e a gente está querendo experienciar uma vida feliz, a gente está querendo ter conta, a gente está querendo estar feliz no casamento, a gente está querendo viajar para um monte de lugar, a gente está querendo ter um bom emprego, ter um bom salário, não brigar com os filhos, a gente está querendo tudo de bom, se sentir muito bem, mas a gente está ofertando o pensamento negativo e sentimento negativo. Então, vai ser maravilhoso quando a gente começar a fazer a correlação. Olha, Einstein tinha razão quando ele disse que era insanidade. Olha o que eu estou pensando. Olha o que esses pensamentos estão me fazendo sentir. Então, como é que eu posso querer que a minha vida mude para melhor? Quando tomar consciência disso, estará apto a modificar intencionalmente seus pensamentos. Ou seja, é aquela coisa que a gente tem que se conscientizar. Eu já dei esse exemplo. No passado, eu vi aquele treinador do Ayrton Senna no Cobra, eu acho, uma frase que ele disse que a primeira coisa básica para uma pessoa sair do... eu acredito que tenha sido ele que seja isso, se não foi ele, que me perdoe, para sair de um estado de uma dependência química negativa, eu acredito que ele falasse do cigarro, do álcool, ela se conscientizar que aquilo está fazendo mal para ela. Ela se conscientizar que ela precisa acordar, que ela precisa se ajudar. E às vezes ela até precisa buscar ajuda profissional nesse caso. E aí, então, ela precisa se conscientizar que alguma coisa não está certo com ela, e aí, a partir dessa conscientização, a ajuda vem. É como quando também um outro exemplo ali no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, quando ali o protagonista, o André Luiz, ele se conscientiza lá do que está acontecendo com ele ali naquele estado mental em que ele se encontrou, que ele está no verdadeiro umbral, no sofrimento mesmo ali, e ele se conscientiza que ele precisa pedir ajuda.
e ele pede ajuda e a ajuda vem. Aí então a gente tem que, assim que a gente tiver essa consciência, que a gente pode modificar intencionalmente os nossos pensamentos, a gente vai atrair algo muito mais agradável. Percebendo os sentimentos despertados a cada pensamento, é possível modificar aquele que o faça se sentir mal para outro que o faça se sentir bem. E assim melhorar seu ponto de atração antes que algo indesejado aconteça. Porque a gente viu que a lei da atração, ela está ali fazendo e trazendo de volta para a gente aquilo que a gente está vibrando. Qual é o nosso ponto de atração? É aquilo que a gente está mandando, é que ela vai entender, ela vai trazer de volta para a gente. É o ponto de atração, como o nome diz. Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está emitindo, é o que está atraindo aquilo que a gente está vivendo. É muito mais fácil, antes que uma manifestação física indesejada apareça, mudar intencionalmente a direção do seu pensamento para algo que o faça se sentir melhor. É muito mais fácil, é muito mais é muito melhor para a gente, não é? Porque, digamos, por exemplo, uma pessoa que está com muita raiva de alguém, muito ressentimento, muita mágoa, que fica ali cultivando, então ali dentro sentimentos de vingança. O Napoleão Hill diz que é como uma pessoa ficar segurando um carvão em brasa, esperando para jogar no outro. Só está fazendo mal a ele próprio. Você vai ter a satisfação de escolher intencionalmente um sentimento que o faça sentir-se bem e observar com prazer a manifestação positiva que virá em seguida. Então, a gente pode estar ali sem intenção, sem entender que somos nós que estamos criando. E aí a gente traz aqueles pensamentos negativos, deixa os pensamentos negativos, eles chegam, a gente vai com eles mesmo, a gente se identifica com eles e convida eles. É como aquele livro que diz que pensamentos são como convidados em uma festa. Eles chegam, a gente convida para dançar, já traz uma bebida, dá coisa para comer, não vai embora nunca. Mas se a gente não se identificar com ele, a gente chegou, tudo bem, a gente não vai bater nele, não vai tocar ele, mas é só não dar atenção, é só não se identificar com ele, ele vai embora sozinho. Assim também é com o pensamento. E aí, desse jeito, quando a gente dá atenção para pensamentos negativos, normalmente a gente está inconsciente de que a gente está criando a nossa realidade a partir desse comportamento. E aí, então, eles dizem que a gente vai, chegando nesse ponto, a gente vai ter a satisfação de escolher intencionalmente um sentimento que nos faça nos sentir melhor, nos faça nos sentir bem. E aí a gente vai observar com prazer a manifestação positiva, resultado desse sentimento, que veio da nossa mudança de pensamento. E um outro subitem aqui há sempre outra circunstância incontrolável quando se tenta controlar os outros. Eu já ouvi também que nós devemos ser controle, sim, mas conosco. A gente deve conseguir controlar as nossas emoções, conseguir controlar os nossos pensamentos. Mas controlar o outro, enquanto a gente estiver tentando controlar o outro, às vezes os nossos pensamentos estão ali descontrolados e aí é isso que faz a gente viver aquilo que a gente não está querendo viver. A maioria das pessoas oferece grande parte de suas vibrações de pensamento em resposta a alguma coisa que observa. Caso seja algo maravilhoso, sentem-se maravilhosas. Se for algo desagradável, péssimas. É aquelas pessoas que vão então com a emoção, né? Com aquilo que está acontecendo. Se chega ali em um lugar e está todo mundo chorando, aí cai também no choro. É só uma forma, né, assim, de dizer. Se está todo mundo rindo, desesperado, loucamente também, aí extrapola para o outro lado. E tem aquela coisa do dia de muito riso, véspera de pouco siso, que como o livro Picos e Vales do Spencer Johnson diz, eu fiz também uma série, deixa aqui se você quiser ver. Picos e vales são naturais, mas a gente não deve ficar parado nenhum nem no outro. A gente não deve extrapolar nem para um lado nem para o outro também. Em ambos os casos, porém, não acreditam ter controle sobre os sentimentos, porque percebem que não podem controlar as circunstâncias observadas.
Então, o que eles estão dizendo aqui é que às vezes a gente oferece grande parte das nossas vibrações de pensamento em resposta a alguma coisa externa. Dependendo do que, se tiver bom, a gente se sente maravilhoso, se for desagradável, a gente se sente péssimo. Então a gente colocou esse controle ali fora da gente. A gente não somos nós que estamos controlando o que está acontecendo com a gente. Então como é que a gente pode controlar o que a vida vai trazer de volta? E em ambos os casos, não acreditam ter controle sobre os sentimentos, porque percebem que não podem controlar as circunstâncias observadas. Ou seja, a gente quer controlar a circunstância e não aquilo que a gente está sentindo. E a gente deve saber que a única coisa que a gente pode controlar e mudar são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aquilo que está acontecendo fora da gente não dá para ser mudado, não, é impossível, nós não podemos mudar. Se a gente quer mudar alguma coisa, vamos mudar como é que eu estou pensando sobre essa questão que está acontecendo. Seja a questão que for. Meu chefe não gosta de mim, meu Deus, o meu trabalho é horrível, cada dia que eu vou para aquele emprego é a pior coisa do mundo, eu tenho horror de sair da cama. Mas eu vou mudar o meu chefe, eu vou chegar lá e vou obrigá-lo a me tratar bem, a ser legal comigo, ou eu vou mudar a minha forma de vê-lo, a minha forma de ver a situação. Acho que é isso que eles estão explicando aqui. Muitas pessoas passam a maior parte da vida tentando controlar as circunstâncias, porque acreditam que assim vão se sentir melhor. Mas é impossível controlar totalmente as ações dos outros ou as circunstâncias, por mais que se tente. Há sempre algo incontrolável. E esse algo incontrolável normalmente é aquilo que está fora da gente, é o exterior, é aquilo que a gente não tem domínio sobre. Não adianta, eu não controlo nada nem ninguém. Eu posso controlar a minha reação àquilo e é isso que vai fazer total diferença, vai fazer toda a mudança. Então, é aquela coisa também que eu já ouvi dizendo, não sei nem se cabe aqui, é uma pessoa contando que não sei quando dizem enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então a gente não controla qual é a nossa, como é que a gente vai agir em determinado. Não, a gente controla somente como é que a gente vai agir, qual vai ser a nossa resposta à ação de uma pessoa ou uma circunstância. Por exemplo, se a gente está vindo ali à noite sozinho de carro, fura o pneu e está chovendo, aí a gente sai batendo a cabeça e gritando e xingando, vem um outro carro e bate na gente, pronto, acaba. Mas e se a gente prefere entender, ter uma reação diferente? Olha, pode ser que o pneu furou aqui porque ali na frente, naquela esquina, ia vir passando um que esqueceu, estava olhando no celular e enfiou o pé no acelerador ao invés de parar ali no sinal e eu estaria passando bem ali no meio, digamos. Aí se a gente já traz esse tipo de querer entender, de trazer uma coisa positiva para o que parece positivo, se a gente se abre para receber do desconforto, aí então a gente consegue com certeza estar fazendo essa transmutação e está recebendo então, entrando então nesse bem-estar que faz com que a lei da atração traga mais para a gente. Aí logo vai passar alguém que vai poder nos dar uma carona para chamar um guincho ou alguma coisa assim. Tá bom, gente? Só uns exemplos aqui. Então tá, eu fico aqui ainda nesse capítulo, o primeiro capítulo da segunda parte do livro, para os vídeos não ficarem muito longos. E que legal, a gente está chegando quase aí nos processos que eles vão nos passar para estar colocando então na prática aquilo que a gente quer, que é mudar o nosso ponto de atração, mudar a nossa forma como é que a gente está vibrando, porque a gente passe a vibrar no positivo, ter pensamentos positivos que nos fazem ter sentimentos positivos, que nos fazem vibrar então ali na frequência do nosso desejo. Pois eles dizem que quando desejamos alguma coisa é muito comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não a temos do que na vontade de tê-la.
Ou seja, a gente quer o carro novo, mas fica vibrando na insatisfação com o carro velho. Então, tá, gente, eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando desse livro fantástico. Eu espero que você, se quiser deixar a sua curtida, o seu like, se quiser estar compartilhando o vídeo, por favor. Se quiser entrar lá no meu canal, você vê as outras partes desse livro, a primeira parte inteira. Eu deixo a playlist aqui também, se quiser, com todos os vídeos anteriores a esse. Tem muitos outros livros lá também, muitos outros vídeos aleatórios, tá bom? Se quiser se inscrever lá também, muito obrigada e espero te ver para dar continuidade. Tchau!